Olá! Neste vídeo, a equipe de odontologia que atua na UTI adulto do Hospital Universitário de Londrina, junto a uma equipe multiprofissional, alerta sobre a importância da atenção odontológica para pacientes críticos e apresenta o protocolo de higiene oral para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV. A cavidade oral apresenta uma complexa microbiota, extremamente importante para a proteção contra patógenos externos. Contudo, a ausência de higiene acarreta um desequilíbrio dessa microbiota, formando o biofilme, uma comunidade polimicrobiana protegida do sistema imune e de antimicrobianos. Isso favorece o desenvolvimento de diversas infecções sistêmicas, inclusive a PAV, sobretudo nos internados em estado grave e intubados. Nesses pacientes, por diversas razões, incluindo a ausência de higiene, a composição da microbiota orofaríngea passa a ser mais patogênica dentro de 48 horas após a internação. Ainda, muitas vezes, há a quebra da defesa do organismo pela presença de sondas enterais e do tubo orotraqueal, meios que também favorecem a formação do biofilme. Estudos têm verificado patógenos responsáveis pela PAV na mucosa oral e biofilme dental nos pacientes intubados. Observam também que após a intervenção de higiene oral em pacientes de UTI, há redução na taxa de PAV e na de mortalidade por essa complicação. Dessa forma, destaca-se a importância da higiene oral na redução da carga microbiana para a prevenção da PAV nos serviços de saúde. Para isso, há protocolos recomendados por órgãos internacionais e nacionais, que preferencialmente devem ser realizados por cirurgiões dentistas. Entretanto, em muitos casos, a higiene oral é responsabilidade de outros profissionais da saúde, sendo importante apresentarmos alguns aspectos relacionados ao procedimento. Anatomicamente, a cavidade oral apresenta lábios superior e inferior, gengiva, mucosa jugal, parte interna da bochecha, freio lingual e língua, palato, fundo de sulco vestibular, que é um sítio de acúmulo de resíduos e biofilme, e os dentes, que apresentam as faces vestibular, lingual e oclusal. Vale ressaltar que quando os dentes estão ausentes, parcial ou totalmente, deve-se higienizar também os rebordos alveolares. Além disso, aparelhos ortodônticos fixos, próteses móveis e dentaduras devem ser removidos do paciente internado por favorecerem o acúmulo de biofilme na cavidade oral. Em estado de normalidade, os dentes devem se apresentar rígidos ou restaurados, com língua e gengiva de cor rosa, sem sangramento. Mas, com a ausência de higiene oral, o aspecto de todas as estruturas se altera. Frequentemente pode-se observar placa branca ou amarelada ao redor dos dentes, que representam o acúmulo de biofilme, causando ao longo do tempo tártaro, coloração avermelhada em gengiva, muitas vezes com sangramento, que evidencia gengivite, língua esbranquiçada, muitas vezes com placas brancas, indicativo de que está saburrosa. Na pesquisa realizada pela equipe, a língua saburrosa e o sangramento oral se mostraram como fatores de risco para o desenvolvimento da PAV. Pacientes com língua saburrosa apresentaram quase 1,5 vezes mais chances de desenvolver PAV em relação àqueles que não tinham essa alteração. Já os com sangramento oral tinham 2 vezes mais chance de desenvolverem a pneumonia pelo fato do sangue servir como meio de cultura dos patógenos respiratórios presentes na cavidade oral. A seguir, apresentaremos o protocolo adotado na UTI adulto do HUEL a partir das recomendações da Anvisa e AMIB. Consideramos aptos a receber higiene oral todos os pacientes internados em UTI. Entretanto, alguns casos recebem contraindicações, como é o exemplo de pacientes com hipertensão intracraniana, instabilidade hemodinâmica grave, morte encefálica constatada, pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais, desconforto respiratório grave, broncoespasmo severo, vômito e pacientes em que a cabeceira não possa ser elevada de 30 a 45 graus, fator que diminui o risco de aspiração pulmonar. Apesar de outros protocolos recomendarem que o sangramento ativo seja considerado uma contraindicação,
a higiene tem sido realizada parcialmente, com movimentos leves e aspiração para a remoção da maior parte dos coágulos, baseado nos resultados da pesquisa. Os equipamentos e materiais utilizados para a realização da técnica de higiene são um sistema de bomba a vácuo ou bomba portátil e sonda para aspiração da secreção, óleo vegetal, escova de dentes pequena, espátula de madeira, gaze e um copo com 15 a 20 ml de clorexidina 0,12%, que é eficaz contra bactérias, fungos e alguns vírus que compõem o biofilme oral, tendo ação bacteriostática prolongada de 12 horas. Por isso, orientamos que os técnicos de enfermagem realizem a higiene oral em seu turno de trabalho pelo menos a cada 12 horas. Antes da técnica de higiene, devemos verificar as contraindicações, inclinar a cabeceira de 30 a 45 graus e o fisioterapeuta deve verificar a pressão do cuff, que veda mecanicamente a passagem de fluidos da cavidade oral para os pulmões. Ainda realizamos a inspeção da cavidade oral, identificando a presença de prótese móvel, mobilidade dental, sangramentos, úlceras e acúmulo de biofilme nas estruturas da boca. É importante também que se realize a aspiração das secreções oral e subglótica até a região supracuff antes, durante e após a higienização oral, a fim de evitar a aspiração desses fluidos para o pulmão. A higiene oral inicia-se com a escovação dos dentes. Para isso, podemos utilizar a técnica de fones, fazendo movimentos circulares, ou a técnica de base modificada, que consiste nos seguintes passos: posicionar a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva, pressionar suavemente e realizar movimentos vibratórios curtos, seguidos de movimento vertical de varredura em direção às pontas dos dentes, tanto nas faces vestibulares e linguais, envolvendo 2 ou 3 dentes, e prosseguindo sistematicamente com o movimento por todos eles. Posteriormente, realizar movimentos de vai e vem nas faces oclusais dos dentes superiores e inferiores. A escova deve ser embebida em clorexidina, iniciando sempre da região posterior para anterior, a fim de não levar micro-organismos para o fundo da boca. Devido à necessidade de se realizar a aspiração constante dos fluidos orais e de não movimentar o tubo do paciente para fora, a higienização deve ser feita por 4 mãos. Ainda, não podemos esquecer que, após a escovação de cada região, é necessário aspirar os fluidos orais e limpar a escova com gaze e embebê-la novamente em clorexidina. A seguir, com auxílio de espátula e gaze umedecido em clorexidina, mas não encharcada, para evitar o risco de pneumonia química. Higienizamos a parte interna das bochechas, o fundo do sulco vestibular e o palato. Depois, higienizamos suavemente a língua, que deve ser tracionada para fora da boca com auxílio de gaze para sua limpeza adequada. Utilizando o gaze e espátula para alcançar toda a superfície, removemos toda a saburra lingual até que fique rósea novamente. Caso haja muita saburra, pode ser aplicado óleo vegetal como emoliente. Nos pacientes sob ventilação mecânica e portadores de sonda, realizamos a higiene do tubo e das sondas com gaze umidificada na solução de clorexidina 0,12%, assegurando o correto posicionamento e fixação do tubo. Ao final, devemos aspirar o excesso de fluido sem enxaguar. Após a higiene, realizamos uma última aspiração e hidratamos os lábios do paciente com óleo vegetal, a fim de evitar fissuras e ressecamento, situações que comprometem a integridade do epitélio, ocasionando maior risco de infecções. O fisioterapeuta também deve conferir a pressão do cuff. Ao final, devemos higienizar as próteses móveis, quando for o caso, com escova e clorexidina, pois a sua superfície também possibilita o acúmulo de biofilme. Além disso, devemos higienizar a escova dental, secá-la e guardá-la no saco coletor por no máximo 3 dias. Destacamos que a higiene oral é recomendada pela Anvisa como medida de prevenção à pneumonia associada à ventilação mecânica. E assim, é necessária a orientação de higiene oral aos técnicos de enfermagem para que ela possa ser incluída na prática diária de cuidados ao paciente.